Eu gostava de festas, ambientes com bebidas alcoólicas. Olá pessoal, eu sou a Berta Bartolomeu e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu processo de conversão. Para quem assistiu o primeiro vídeo sabe que um dos motivos da criação desse canal é também para falar sobre Deus. Além dos vlogs e tudo mais, eu quero partilhar minhas experiências, testemunhos e mostrar um pouco da minha vida com Deus. Além de explicar como é que foi o meu processo de conversão, eu vou responder algumas perguntas que me foram feitas pelo Instagram. Não se esqueçam de deixar o like, comentar, subscrever ao canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada. Bora pro vídeo! Vou começar dizendo que eu cresci na igreja, mas como muitas outras pessoas que cresceram na igreja, eu não tinha um relacionamento com Deus e não o conhecia como eu conheço hoje. Eu sempre fui católica, os meus pais são católicos e os meus pais sempre me incentivaram a participar nas missas, ir à catequese e também fazer parte assim dos grupos da igreja. E eu fiz isso tudo quando eu era mais pequena. Mas chegou um tempo da minha vida que eu parei de ir à catequese porque eu não tinha idade para fazer os próximos sacramentos e também parei de participar nas atividades assim do grupo da igreja que eu fazia parte. Durante muitos anos eu ia à igreja só aos domingos nas missas e logo que a missa terminasse eu iria embora e vivia a minha vida normalmente do jeito que o mundo, a sociedade e a cultura normaliza. Em 2022, sem ninguém me falar nada, eu decidi voltar a participar nas atividades do grupo que eu fazia parte já desde criança. Eu digo que foi Deus porque nada acontece do nada. Então eu voltei a participar, comecei a ir mais à igreja durante a semana também porque nós tínhamos formações às quartas-feiras, mas infelizmente no mesmo ano de 2022 eu tive que viajar para estudar, eu tive que me mudar para aqui. Eu cheguei aqui em dezembro de 2022, bem no finalzinho, na época festiva, e eu me lembro que eu fui à igreja no primeiro domingo de 2023, e essa foi a única vez que eu fui à igreja em 2023. Eu cheguei a procurar por igrejas católicas, eu cheguei a encontrar, mas eu nunca cheguei a ir numa igreja católica aqui. Mas no mesmo ano de 2023 eu sentia uma vontade muito grande de conhecer a Deus, então eu li a Bíblia e fazia o meu devocional por um aplicativo chamado Glorify que a minha amiga me recomendou. Eu cheguei a pedir à minha mãe que me mandasse uma Bíblia em português porque eu era nova aqui e não sabia onde encontrar uma Bíblia em português. E foi assim o meu ano de 2023. Eu lia mais a minha Bíblia, orava e fazia o meu devocional todos os dias praticamente, mas mesmo assim eu vivia a mesma vida e nada na minha vida mudava. Eu vivia do jeito que eu queria, fazia as coisas que eu queria, eu gostava de festas, ambientes com bebidas alcoólicas. Em 2024 eu comecei a frequentar uma igreja que não era católica, que é a igreja que eu frequento até hoje. Eu frequentava a igreja, fazia o meu devocional, mas eu não mudava, nada na minha vida mudava, eu continuava a viver do mesmo jeito que eu vivia antes. No final de 2024 foi quando eu senti que as coisas começaram a mudar. Eu comecei a me sentir incomodada com o meu estilo de vida, comecei a me sentir incomodada com lugares que eu frequentava e com certos hábitos que eu tinha. Eu também comecei a sentir uma vontade assim de me aproximar mais e mais de Deus. Eu dizia para mim mesma que era a última vez que eu estava a fazer tais coisas, mas eu acabava sempre por fazer as mesmas coisas. Era tipo, hoje vou fazer, vou me arrepender, mas aquele arrependimento que não gera mudança. Em dezembro de 2024, eu vi no site da igreja que teria um culto de oração. Era a primeira sexta-feira do mês e eu decidi ir. A igreja era distante da minha casa
E eu decidi ir mesmo assim de transporte público num dia em que estava a fazer muito frio e de noite. Quando eu cheguei à igreja, eu descobri que não tinha o culto que eu queria participar, mas tinha uma senhora que me disse que o grupo dos jovens estavam lá na igreja, iam fazer uma noite de jogos e tudo mais, que queria me levar para eu conhecer. Então eu fui, conheci, fiquei lá com eles durante um tempinho. E eu me lembro que tinha assim papéis para pessoas escreverem os seus pedidos de oração. Eu escrevi o meu pedido de oração, que era deixar o mundo. Mas eu não fiquei até o final quando eles oraram, porque eles iriam passar a noite toda na igreja e eu não fui pronta para isso. Mas eu deixei lá o meu pedido de oração e conheci pessoas já do grupo dos jovens. Depois dessa sexta que era para eu ir no grupo de oração, que eu acabei indo para a atividade do grupo dos jovens, eu na outra sexta fui no encontro do grupo dos jovens. E nesse encontro, normalmente para quem é novo perguntam uma coisa que eles poderiam orar por ti. Então eu falei a mesma coisa, eu falei que quero deixar o mundo, falei que eu falo para mim mesma que é a última vez, mas não é a última vez, que eu simplesmente não consigo. E naquele dia eles oraram por mim. Eu sinto que aquela oração mudou completamente a minha vida, se assim posso dizer. Mas também neste mesmo dia eles me perguntaram se eu já tinha aceitado Jesus. Eu disse que não. E perguntaram se eu queria aceitar Jesus. Eu não consegui responder. Simplesmente travei porque eu sabia as coisas que iriam acontecer. Eu teria que mudar muito a minha vida, teria que deixar coisas para trás, pessoas talvez para trás, e eu não consegui responder naquele dia. Depois desse dia do encontro dos jovens que eu não soube dizer se eu aceito Jesus na minha vida, eu comecei a me sentir muito mal. Sempre que eu orava, eu pedia perdão a Deus e chorava muito por não conseguir dizer sim a Deus, mas era porque eu tinha realmente muito medo de depois voltar para trás, depois fazer as mesmas coisas de novo. E num dia, orando sozinha, eu disse: Deus, sim, eu digo sim a ti, quero viver isso contigo. Eu tomei coragem e disse sim a Deus. Isso no final de 2024. No princípio de 2025, eu fui ao culto e no final do culto, uma irmã veio até mim e perguntou se pode orar por mim. Perguntou assim o que ela pode orar, o que tem passado na minha mente. E eu expliquei, eu disse: olha, eu já disse sim a Deus, mas tenho muito medo de depois fazer as mesmas coisas, tenho muito medo de voltar para trás, tenho muito medo de errar. E ela me explicou que isso não significa que você é perfeito, isso é só o primeiro passo, você ainda vai cair, você ainda vai errar, mas o mais importante é que você vai continuar, vai levantar de cabeça erguida, vai seguir em frente, não vai desistir. O ser cristão não significa que você não vai errar. Ela me explicou tudo isso e orou por mim. Depois da oração, ela me falou: agora tens que batizar. Eu fiquei tipo: não, eu já sou batizada, eu fui batizada na católica e tudo mais. E depois ela me explicou tudo aquilo que sempre explicam sobre o batismo, que a pessoa tem que ser adulta ou assim já crescida e tomar a decisão por conta própria, que tem que ser batismo nas águas. Mas ela não me insistiu, ela disse: não, eu não vou te insistir, depois o Espírito Santo vai falar contigo sobre isso. Então eu fiquei tipo: não, isso não vai acontecer porque eu já fui batizada e eu sempre fui católica, eu fui batizada na católica, então não tem chances nenhuma disso acontecer. E foi assim que no ano de 2025 eu decidi fazer diferente, decidi renunciar àquilo que eu precisava renunciar e mudar o meu estilo de vida. No mesmo ano de 2025 eu comecei a pensar muito sobre o batismo. Lá mais pro final do ano, faltamos a falar de outubro, novembro, eu comecei a pensar muito sobre batismo e eu não falei com ninguém porque eu não queria ser influenciada nem a batizar, nem a não batizar. Eu orava e perguntava a Deus: será que é isso que o Senhor quer? Será que é para eu realmente fazer isso?
E depois de um tempo, sim, veio a confirmação que eu queria batizar. Eu escolhi um domingo que o grupo dos jovens ia estar 100% responsável do culto para eu batizar. Eu decidi batizar naquele domingo que o grupo dos jovens ia estar responsável de todo o culto, porque o grupo de jovens da minha igreja é uma parte muito importante nesse meu processo todo, porque eles me ajudaram mesmo muito e ajudam nesse processo todo que eu estou a viver. E foi isso, foi assim que eu batizei no dia 7 de dezembro de 2025. Acho que até aqui tá bom. O resto eu posso responder consoante as perguntas que eu recebi pelo Instagram. Eu tenho aqui as perguntas que me foram feitas no Insta e eu vou responder uma por uma. A primeira pergunta: como foi a sua conexão com Deus? A minha conexão com Deus começou quando eu comecei a conhecer mais sobre Ele e eu comecei a entender que o que Ele quer para mim é melhor do que o mundo tem para me oferecer. Eu comecei a conhecer um Deus a mim. Eu comecei a conhecer mais sobre o amor de Deus e comecei a conhecer mais sobre Ele, porque eu sempre soube que Ele existe, mas nunca o conheci assim, de forma pessoal e de forma mais íntima. Então, quando eu comecei a buscar mais, a conhecer mais sobre Ele, foi aí que eu comecei a ter uma conexão com Ele. Como a tua família reagiu com a mudança de igreja? A minha família sempre soube que a igreja que eu frequento não era uma igreja católica e nunca se opuseram a isso. Apenas o meu pai é que sempre me falava: não se esqueça da igreja católica, nós somos católicos e tudo mais. Mas eu sempre deixava claro, eu sempre deixei claro que onde eu estou eu me sinto muito bem e que o importante para mim era buscar a Deus. Quando eu decidi aceitar Jesus, uma das primeiras coisas que eu fiz foi falar com a minha família de casa. Eu fui no grupo que nós temos com a minha mãe e meus irmãos e mandei um áudio dizendo que eu agora quero mudar o meu estilo de vida, quero realmente viver para Jesus, porque eu já não estava me sentir bem com o estilo de vida que eu levava. E eles ficaram super felizes. A minha mãe falou que as suas orações estavam a ser respondidas. E acho que para eles também o importante é que eu busque a Deus, o importante é que eu não fui para uma religião que é totalmente contrária à nossa religião, porque tudo é cristianismo e o centro é Cristo. Não falei mais, eu batizei sem ninguém saber. Não falei com a minha família, não falei com os meus amigos, decidi que ia batizar, fui no dia e batizei. Então, quando eu falei sobre o meu batismo, os meus irmãos reagiram muito bem, os meus irmãos mais velhos ficaram super felizes, não sei o quê. Só notei que a minha irmã, que ainda é católica, e a minha mãe não falaram muito. Mas depois eu fui falar com a minha mãe, eu falei: mamãe, eu falei sobre o meu batismo, não reagiste quase nada, não falaste nada, estás triste? Ela disse: não, não estou triste. O importante é que você sirva a Deus e tudo mais. Então, acho que aceitaram muito bem. Não teve assim rixas, não teve assim confusão. Outra pergunta: sentes que precisavas sair de Angola para se converter ou para achar a conversão? Eu posso afirmar que se eu tivesse em Angola, eu se calhar não estaria do jeito que eu estou hoje. Se calhar eu iria me aproximar mais de Deus, porque, como eu disse, desde 2022 eu comecei a sentir assim vontade de voltar a ir à igreja, começar a ler a Bíblia. Eu comecei a orar mais desde meados aí de 2022, mas talvez eu não estaria do jeito que eu estou hoje. Não sei se realmente o fato de eu ter mudado de país muda alguma coisa, porque mesmo quando eu cheguei aqui no princípio, eu ainda tinha a vida que eu tinha em Angola. Eu acho que quando é o teu momento, independentemente de onde você esteja, se fosse para isso acontecer em Angola, acho que iria acontecer. Eu prefiro dizer assim. Outra pergunta: em que momento percebeste que se deu a virada da chave na tua vida como cristã, ou foi algo que foi acontecendo aos poucos? Foi algo que foi acontecendo aos poucos, mas
Eu acho que a partir do momento que eu decidi que eu estou disposta a renunciar o que tiver que ser renunciado, quando eu comecei a orar muito para Deus, dizendo tipo que seja feita a sua vontade, tira o que tiver que ser tirado, me afasta de lugares, pessoas que eu tiver que ser afastada, acho que aí é que eu sinto que mudou muita coisa na minha vida, porque eu comecei a mostrar que eu estou realmente disposta a viver isso, independentemente das consequências, independentemente das coisas que possam vir a acontecer. Como mantém o teu relacionamento com Deus? Eu mantenho o meu relacionamento com Deus do mesmo jeito que qualquer outro relacionamento deve ser mantido. Por meio da oração e leitura bíblica, eu me sinto assim mais próxima de Deus e sinto que estou a fazer com que esse relacionamento seja cada vez mais saudável e íntimo. Não podemos nos relacionar com uma pessoa que nós não conhecemos ou com uma pessoa que nós não falamos. E para conhecer a Deus nós temos que ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e falar com Ele é mediante a oração. Então eu posso dizer que a base do meu relacionamento com Deus é a leitura bíblica e as orações, e também adicionando a obediência. A obediência é uma coisa muito importante que eu comecei a perceber muito sobre este ano. Este ano tem sido um ano que eu tenho lutado muito para ser mais obediente e ser mais sensível à palavra de Deus. Tipo, ouvir também o que Deus tem a falar para mim e eu, consequentemente, obedecer. Porque às vezes não é fácil, às vezes são coisas que nós não queremos fazer, mas nós temos que obedecer. Deus é pai e todo pai gostaria que o filho lhe obedecesse. Então, é basicamente isso. Próxima pergunta. No teu processo de conversão, qual foi a renúncia que mais te custou fazer? Até agora, tem sido assim mais simples e as coisas estão a fluir assim muito naturalmente. Mas uma coisa que está me custando, que eu ainda estou no processo, que eu posso dizer mesmo que não, quando eu renunciar totalmente isso vai ser uma coisa que me custou muito, é a fofoca. Eu tenho lutado muito contra a fofoca. Às vezes é aquela coisa de não entrar em assuntos quando outras pessoas começam, e às vezes sou eu mesma a começar certos assuntos assim de fofoca. Então é muito difícil porque é uma coisa que eu estava muito acostumada a fazer, então tem sido uma coisa que está me custar mesmo muito, tipo, parar pelo costume que eu já tenho. Às vezes, estou numa chamada, já começo a falar sobre fulano, cicrano, tá a ver? Então é muito difícil quando é uma coisa que nós estamos muito acostumados a fazer. Outra pergunta: qual foi a maior transformação que sentiste em ti desde a tua conversão? Como dizem, as coisas sempre acontecem de dentro para fora. Então a maior transformação que eu posso dizer é mesmo no meu ser. Eu sinto que eu mudei muito, principalmente assim em questões de relacionamento com as pessoas, né? Em questões de me relacionar com as pessoas, eu mudei mesmo muito. Quando nós começamos a conhecer a Jesus, nós começamos a ver que até certo ponto somos maus, até certo ponto não somos assim tão bons como nós sempre pensamos. Percebi que tenho que ser uma pessoa melhor todos os dias. Eu era uma pessoa que eu queria voltar o mal com o mal. Se alguém me fez me sentir irritada, eu tenho que fazer com que aquela pessoa também se irrite. E querendo ou não, essas coisas não são boas. Outra coisa também é sobre raiva mesmo. Eu me irritava muito fácil. Até hoje, se calhar, eu ainda me irrito muito fácil, mas não com tanta frequência como era antes. Eu tenho trabalhado muito nisso. A maior transformação mesmo está a partir de dentro de mim, está a partir do meu ser. E também outra coisa. São muitas coisas. Agora eu não deixo que a minha personalidade seja determinada por causa do comportamento de outras pessoas. Eu entendi que por mais que outras pessoas possam estar a agir mal perante a mim ou contra mim, eu não preciso também agir mal ou agir de acordo
com o comportamento daquelas pessoas. Se as pessoas agem mal comigo, eu agora estou a aprender que não, essa não é minha personalidade, então não tenho que devolver o mal com o mal e eu tenho que agir de forma que Jesus quer que eu aja. Acho que falei demais dessa pergunta, mas depois vou cortar. Última pergunta: quem ou o que te inspirou a se converter? Se realmente existiu alguma coisa, eu agora não consigo me lembrar, mas o meu processo de conversão foi uma coisa muito natural que eu simplesmente fui vivendo e quando menos esperei, eu já estava onde eu estou. Não teve assim um acontecimento, não teve assim uma pessoa. Claramente que eu tenho pessoas que eu olho, que eu gostaria muito de atingir, se calhar o nível de discernimento e tudo mais, mas no princípio, assim, bem no princípio, não teve assim uma pessoa que eu olhava e falava, ela é convertida, então também eu quero me converter e tudo mais. Se teve, realmente eu não me lembro. Acontecimento eu sei que não teve, porque tem pessoas que precisam, tipo, perder alguém, passar por uma mágoa e tudo mais. Eu sinto que foi uma coisa mesmo muito natural, que foi acontecendo e hoje estou onde estou. E foi isso, foram essas as perguntas. Eu espero muito que eu tenha respondido com clareza e que eu tenha respondido aquilo que vocês realmente queriam saber com as vossas perguntas. Caso não, podem comentar aqui qualquer dúvida que eu vou estar a responder do vídeo Ok, Berta, não sabes falar? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que esse vídeo, se calhar, inspire alguém a se aproximar mais de Deus. E não se esqueçam de deixar o like, comentar, subscrever ao canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada. Sigam as minhas redes sociais. Até o próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau! Mas eu fiz de tudo para que esse vídeo desse certo. É isso. Valorizem este vídeo. Vamos partilhem também, porque vídeos que falam sobre Deus podem ajudar muitas pessoas. Então, partilhem muito este vídeo e não deixem este vídeo morrer assim. Mandem para vossas amigas. E é isso. Beijo.